Leandro, mais uma vez bom dia, seja bem-vindo. E para você é professor, né, de lutas marciais, como é que a fé faz parte da sua trajetória pessoal? Bom dia novamente. Então, eu estou nesse caminho, vamos dizer assim, né, de fé, assim, há quase 5 anos, e eu ouvi falar desse caminho da fé no momento em que eu tinha proposto, vamos dizer assim, pensado em fazer uma penitência, alguma coisa assim, né? E eu ouvi falar do caminho da fé, na primeira vez, segunda vez, na terceira vez, falei, pô, é isso mesmo, vou experimentar fazer esse caminho. Há 4 anos atrás, né, fiz a minha primeira vez, fui lá, foi puxado, foi doído mesmo, né, fazer aquele caminho. Falei, poxa vida, mas eu como atleta, né, professor de lutas tal, fazer uma caminhadinha ali não é tão difícil, né, por mais que seja 10 dias, 320, só que aí a parte, vamos dizer assim, espiritual, né, a parte de fé mesmo é o que toca. Então ali eu passei a entender que não era um caminho do atleta, um caminho assim que... Quer dizer, cada um com o seu propósito, né? Mas para mim foi totalmente diferente, porque teve totalmente um lado espiritual com essa peregrinação no primeiro ano. Aí no segundo ano quis voltar, falei, pô, eu vou fazer de novo, fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, e no quarto eu até rezei muito, pedi muito para Deus, porque eu pudesse estar conduzindo, levando uma equipe de peregrinos, né? E esse ano deu certo, nós fomos aí com 17 peregrinos e mais um motorista da van que estava junto. Acho que o pessoal aqui está passando para vocês a produção, imagens, né? O pessoal consegue ver as imagens aí, de toda essa caminhada aí que você fez, né? O Leandro Bugai fez. Nós produzimos um VT com as imagens que você nos encaminhou, né? E você falou que pela primeira vez você liderou esse grupo de peregrinos. Então, além de fazer a caminhada, a responsabilidade de conduzir os iniciantes, né? Exatamente, foram todos os peregrinos que foram junto dessa vez aí comigo, todos pela primeira vez, não conheciam o caminho, não conheciam as dificuldades, né? Porque ele pega muitas das serras da Mantiqueira, né? E a serra mais, vamos dizer assim, mais difícil que tem, a mais desafiadora que tem é a Serra da Luminosa. Por quê? Porque ela é 8 quilômetros só de subida e numa elevação incrível, né? Íngreme então mesmo. Isso, muito íngreme. Então é que todos os ciclistas que fazem, os peregrinos que fazem, até mesmo os carros de apoio, eles têm medo quando chegam nessa parte, porque ela é muito íngreme, né? Então é o momento mais difícil do caminho da fé, é a Serra da Luminosa. Tá, me diz uma coisa, todo esse período, né, nessa trajetória que vocês fizeram, essa caminhada, pegaram mais tempo bom, pegaram chuva? Então, normalmente nessa época aí que nós vamos, que pega bem as férias escolares de julho, é uma época que não chove muito, sabe? E também não tem geada, não tem frio. Em 3 anos seguidos que eu fui na mesma época, estava bem de boa. Esse ano nós pegamos chuva no primeiro dia, uma chuva forte até, primeiro dia. No segundo dia, lá em Minas Gerais, né, no interior de Minas, geada, uns 3, 4 dias a fio de geada, chegando em Campos do Jordão, que era para estar frio, que é uma época de turismo lá, tava um tempo bem bom, não estava frio, estava tudo... Agora, eu fico imaginando, Leandro, como é que fica os pés da pessoa depois de um dia de caminhada, porque a caminhada por dia tem metas, né? Tem metas. Eu não sei se vocês fazem por quilômetros, por horas caminhadas, como é que é? Então, normalmente seria 320 quilômetros dividido por 10 dá 32, só que depende da dificuldade do caminho. Por exemplo, no dia da Serra da Luminosa, a gente encurta um pouquinho mais o caminho, né? E aqueles quilômetros que faltaram joga para o dia seguinte. Então vai fazendo a meta, tem que ser tudo feito bem antes, né? Programado quantos quilômetros antes, bem antes para ir acertar as pousadas. Então, hoje vamos começar com uns 32 quilômetros, que, por exemplo, que é de lá onde começa Águas da Prata, interior de São Paulo, e já chega em Minas Gerais. Então, nesse primeiro dia dá exatamente os 32 quilômetros. Para o outro dia, se tiver muita serra, eu vou jogar um pouco menos,
né? Porque, vamos dizer assim, vai subindo, até chegar no ponto mais alto lá do Caminho da Fé, que é em Campos do Jordão. Né? Então, vai programando. Hoje a serra vai ser muito mais difícil, então eu vou jogar menos quilômetros. Amanhã vai ter mais plano, um pouco mais de descida, ali eu posso compensar em aumentar os quilômetros que faltaram no dia anterior. Tá, e como é que organiza? Eu falei a questão dos pés, no final de uma caminhada dessa, no dia. Então, cansa muito, né? O corpo sente muito. Nós tivemos ali algumas peregrinas que tiveram bolhas e até agora estão em recuperação. Teve outros aí, né, que foram bem tranquilos, então depende do preparo que tiveram antes. Como eu montei o grupo e estava falando bem antes já, ó, caminhe pelo menos 1 hora por dia, pegue e ande por estrada de chão, um pouco de asfalto, subida, descida, não façam o mesmo caminho, vão treinando. Então quem treinou, fez um treininho de pelo menos 1 hora por dia, conseguiu cumprir a meta bem de boa. Alguns já sofreram mais, mas eu fiquei admirado, viu? Porque não era só pessoas, vamos dizer assim, jovens, tinha pessoas ali mais de idade, tinha outros jovens, mas tinha pessoas mais de idade e que estavam despontando, que estavam fazendo o Caminho da Fé ali bem firme mesmo, sabe? Nós estamos conversando hoje com o Leandro Bugai, que é professor de artes marciais e fez esses 320 quilômetros até Aparecida, lá, caminhada, o Peregrinos da Fé, né? Caminhada da Fé. E você falou uma palavra que me chamou a atenção: preparação. A pessoa que, tá assistindo você agora, eu vou fazer. Não é bem assim, eu vou fazer, amanhã, semana que vem eu vou lá e vou começar a caminhar. Essa preparação demanda de quanto tempo? Então, pelo menos aí uns 2 meses antes, para começar a fazer uma caminhada. Aí o que acontece? Você vai ter que acostumar com a roupa que vai usar lá, principalmente com os tênis que vai usar. Não adianta falar, vou comprar um tênis melhor aí, caro, e vou estrear ele já direto no caminho. Não pode. Não funciona assim. É melhor pegar aquele tênis mais surradinho que usa no dia a dia, que já está a forminha do pé certinho ali, para não ter calos, né? Não fazer bolhas. Então tem que tomar muito cuidado nessa parte aí. Tem que ter uma preparação, um treino, um preparo de fôlego bom, né? E principalmente acostumar aí os pés já caminhando com o calçado que vai querer usar lá, né? E alimentação? Então, dessa vez aí, sempre tem os pontos de apoio, né? Ponto de apoio, chega lá, ganha uma fruta, ganha um sanduíche, alguma coisa assim, né? Tem os que a gente chama, né, os anjos no caminho, que pegam os carros e saem no Caminho da Fé lá, oferecendo uma balinha, um docinho, uma barra de cereal, e as lanchonetes durante o caminho, né, com as comidas típicas de lá, né, de Minas. Fazem lá o famoso, aqui a gente não dá valor, mas na hora que está caminhando lá, fazendo uma peregrinação, a hora que para comer um pão com ovo frito lá no caminho, parece a melhor comida do mundo. É verdade, porque o desgaste físico ali é muito grande, né? Sim, sim. Bom, quando nós iniciamos aqui a nossa conversa, você falou, Leandro, nós comentamos em grupo de pessoas. Ao todo eram pessoas assim de quantas cidades do nosso entorno e quantas ao todo participaram? Então, nós estávamos com uma van fechada, né? O motorista ia mandar um abraço lá para o Denilson, né? Que fez ele não simplesmente levou nós, né? Ele fez o apoio, tipo, o combinado com ele era ele colocar nossa bagagem, a maior parte, que nós geralmente leva uma mochilinha com o que vai usar durante o trajetório, e ele levaria nossa bagagem lá até a próxima pousada. Mas ele falou, não, eu vou ficar dando apoio durante o caminho. Vamos experimentar aqui onde é que a van consegue subir e tal. Mas então teve o Mandi, né, ali daqui de Irati, tivemos peregrinos aqui da cidade de Rebouças, tivemos peregrino de São Mateus do Sul, Ponta Grossa, Imbituva, Ipiranga e Telêmaco Borba, o São Luís lá de Telêmaco Borba. Tá. Você sabe de casos de pessoas que vão com a intenção de fazer essa caminhada da fé e acabam desistindo no meio do caminho? Sim, tem bastante, principalmente quando começa a surgir bolhas no pé, ali já não dá para andar. Até ano passado conheci uma peregrina que inclusive é competidora, ela é maratonista profissional. E ela estava fazendo o caminho e acho que ali no 3º, 4º dia estourou uma bolha
e ela continuou andando, aí aquela poeirinha fina da estrada entrou dentro do tênis e acabou infeccionando o pé dela. Ela teve que, por recomendação médica lá numa das cidades que passou durante o caminho, o médico falou para ela, ó, vai para casa, não termine agora, ano que vem você volta e faz o seu caminho. Até encontrei com ela nesse ano de novo, por coincidência, e ela estava um dia à frente, na verdade, né? Eu vi as postagens dela e ela conseguiu concluir o caminho dessa vez. Mas tem muita gente que desiste por conta de dores, né? E das bolhas, né? Quando começam a incomodar demais, não tem nem como estar caminhando, né? Estamos conversando então com o Leandro Rugai, que é professor de artes marciais. Agora, creio eu que você, por ser um atleta, né? Já, né, pela própria atividade que você desempenha, se torna assim, tem um pouco relativamente mais fácil fazer esse tipo de caminhada, ou não? Então, eu tenho uma experiência, não sei se posso contar, claro, uma experiência espiritual que eu tive. Sim. Porque quando eu falei que ia fazer o caminho da fé como penitência, na minha cabeça veio, né? Mas eu sou atleta, eu sou professor, eu faço Sim. esporte, pulo corda. E no segundo dia de caminhada eu me machuquei. Eu virei meu pé, no segundo dia, estava com a mochila nas costas, virei meu pé, a panturrilha estourou, sabe? E então fiz isso no segundo dia. Então andei mais o terceiro e o quarto dia praticamente arrastado. Tinha mais 4 colegas a primeira vez que eu fui, né? E eles estavam me ajudando muito. Amanheceu o quinto dia, minha panturrilha estava muito grande e o pé não mexia, não fazia esse movimento de aceleração assim, né? Não conseguia mexer. E ali eu falei, poxa vida, meu Deus, eu entendi o caminho da fé, né? Entendi o propósito que eu estou aqui, né? Que é uma penitência e que não vai ser para mim o caminho do atleta, né? Vai ser o caminho da fé mesmo, não do professor Leandro, mas do peregrino Leandro. E assim que eu disse, que eu falei amém e tal, terminei minha oração, eu mexi meu pé e ele não tinha dor nenhuma. Por mais que estava inchado ainda, sabe? Ele estava muito inchado, mas eu não tinha dor nenhuma. Andei na frente até dos meus colegas que estavam me ajudando nos dias anteriores, eu ia chamando ele, estava animado, vamos galera, bora. Ele, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu um milagre mesmo, porque eu não estava nem conseguindo encostar meu pé no chão a hora que nós acordamos na pousada que ficamos, né? E a partir dali não doeu mais, sabe? Sarou meu pé. Continuei o caminho naquele dia com a panturrilha inchada, mas sem dor nenhuma. Então ali eu vi, né, que até então eu estava confiando no professor Leandro, na força do professor. E a partir dali que eu entendi o que era aquele meu propósito de peregrinação, entendeu? Entendi. Então, eu achei muito, muito legal, muito espiritual, né? E todo mundo fala, né, que o caminho da fé é o caminho mais místico que tem no Brasil, é esse caminho da fé, 320 quilômetros, que ele é copiado lá do caminho de Santiago de Compostela, da Espanha, né? É igualzinho, os 320 quilômetros do caminho original que tem lá, né? Você contando essa sua experiência pessoal, espiritual, com certeza ouviu muitos relatos na caminhada, nesses 10 dias. Eu poderia até citar alguns que chamam mais a tua atenção nos relatos das pessoas? Então, tem um já que não foi agora que eu vi, mas que circula bastante nas redes, da menina, da moça que ela foi curada de leucemia durante o caminho. Ela estava começou a sangrar bastante. Ela estava com leucemia? Ela tinha leucemia. E começou a sangrar e tal, todo mundo chama de o milagre do quilômetro 100, que tem a plaquinha lá quando está faltando. Nós mostramos aqui, inclusive, está passando, acho que é uma das fotos, né? Isso, a gente vai ver uma das fotos, né, que está todo mundo reunido, nós paramos ali naquele ponto para fazer uma oração, que é bem no quilômetro 100, faltando 100 quilômetros, né, para chegar em Aparecida. Essa menina deitou lá, cheia de sangue e tal, ficou lá desmaiada, na verdade. E quando alguns outros peregrinos acordaram ela e tal, falando, não, estou bem, vou para a próxima pousada. Assim que ela voltou para a cidade dela, depois de fazer o caminho da fé, foi fazer os exames e estava curada da leucemia. Foram vários, né? Tipo assim, tem muitos testemunhos, pessoas que buscam a cura de um familiar, libertação de vício, essas coisas. Então, o que coloca lá durante essa peregrinação, eu tenho certeza que é atendido, sabe? Até, inclusive, um ponto muito bacana que a gente passa lá,
é um dos primeiros milagres, vamos dizer assim, um dos primeiros milagres de Nossa Senhora reconhecido, assim, né? É a cura da menina cega, né? Esse aqui tem lá os quadros retratando e tal, lá na Basílica de Aparecida, e a gente passa exatamente pelo ponto que houve esse milagre, que a menininha lá falou, olha lá, mãe, a capelinha da Santa, né? Que ele enxerga lá a cidade de Aparecida, lá embaixo, longe ainda, faltando ali uns 30, 40 quilômetros ainda para chegar em Aparecida. Aí está no alto da serra, lá você enxerga bem longe lá a Basílica, né? E ali houve esse milagre da menininha cega, e a gente passa exatamente por esse lugar onde houve esse milagre. Entendeu? Então é um pontos marcantes do caminho mesmo. Com certeza, estamos ouvindo aqui o relato do Leandro Bugai, que é professor de artes marciais, que fez o caminho da fé até Aparecida, 320 quilômetros, né? Realmente tem que ter fé. Não adianta, quando ele diz assim, não adianta ter preparo, só preparo físico, que é importante, mas achar que eu vou conseguir, não. Tem que colocar a sua fé à frente, né, Fernando? Sim. Leandro, tem que colocar a fé à frente, né? Você falou de um dos pontos mais difíceis para chegar lá nessa caminhada, mas eu acredito que não é só um, tem outras também ao longo desse trajeto que provam a pessoa, né? Sim, tanto no trajeto como antes de ir para ele. Eu sempre falo que a nossa peregrinação começa antes de sair de casa, né? Começa na preparação, Sim. Quando começa a surgir dificuldades ali para poder fazer esse caminho, quando começa a ter algum empecilho, a organizar tudo para poder ir, né? Que você vai ficar só 10 dias fora, mas na minha opinião, em se tratando de um lado, uma coisa espiritual, né? Uma penitência, acontecem outras coisas que tentam impedir, né? Do peregrino chegar até lá para cumprir uma promessa, para fazer um voto, né? Para fazer alguma coisa de devoção a Deus ali, né? Então, essas dificuldades não são só durante o caminho, né? E lá, por exemplo, por mais que esteja em grupo, tem momentos que o peregrino prefere ficar sozinho, que ele quer ficar fazendo as orações dele quietinho ali e tal, né? Às vezes vai lá, que nem ia conversar com um, ver se está tudo bem, tá lá com o humor meio alterado, mas tá bravo, não, mas é por causa do caminho mesmo, vamos dizer assim, quando a pessoa está caminhando, quando o peregrino está fazendo essa penitência dele ali, ela está em um estado de transformação. Então acontece muito, sabe, de ter um que não quer conversar muito, outro ali começa a chorar durante o caminho, sabe, do nada assim, começa a se emocionar por estar ali, por estar fazendo o caminho, ou até mesmo na hora que chega lá em Aparecida, que dá aquele sentimento de entrega, né? Nossas peregrinas lá, tem um vídeo aí, desabando em choro, né? Por ter conseguido, porque até parentes, até pessoas da família falaram que ela não ia conseguir fazer o caminho da fé. E ela falou, eu vou lá e faço. Quando chegou lá, assim, desabou em choro mesmo, em lágrima, porque ela fez todos os 320 quilômetros, né? Tem a plaquinha lá, 318, mas o ando tem um pouco de desvio, acaba fazendo um pouquinho mais, então fecha nos 320. Então ela falou, eu consegui fazer os 320 quilômetros do caminho da fé. Pois é, você falando isso, eu fico imaginando, até gostaria que você compartilhasse conosco qualquer emoção que se passa quando você percorre toda essa caminhada, as dificuldades, o cansaço, as dores, e que você enxerga ao longe a Basílica. O destino, né? O destino. Então, na minha opinião, para mim foi assim, nos últimos 7, 8 quilômetros, então você já enxerga a Basílica grande ali, né? Vira para uma esquina, vira para um lado, faz uma curvinha e nunca chega. Parece que aqueles últimos 8 quilômetros foram mais difíceis do que todo o restante. Nunca chega, sabe? Vai andando. Pesa mais do que os outros. E começa a bater toda aquela canseira dos 10 dias de caminhada, toda aquela, sabe? Vamos dizer assim, que é uma ansiedade para poder cruzar os portões da Basílica ali e nunca chega esse portão. Ali pesa, viu? Ali pesa, a emoção começa a bater forte. E vou falar por mim, que eu fiz minha 4ª vez agora, o Caminho da Fé, né? Agora como guia, mas estava caminhando junto com o pessoal. As emoções sempre diferentes uma da outra, sempre, nunca é uma coisa comum, vamos dizer assim, né? Nunca é o mesmo caminho, sempre tem coisas diferentes, né? Acontecimentos diferentes durante o caminho e
E essa emoção de estar chegando ali, a ansiedade bate, parece que nunca está chegando, mas também a hora que cruza os portões ali da Basílica, que você vai lá e entrega a tua caminhada para Deus ali em oração, sabe, tipo, alivia todo aquele peso mesmo dos 10 dias de caminhada. Certo. O Leandro, o que você diria então para as pessoas que estão assistindo você nesse momento, que tem essa vontade, essa intenção de fazer essa caminhada da fé aí, essa peregrinação, mas ainda não tiveram a coragem de iniciar? Então, se é um chamado, né? Se você sente, se a pessoa, quem tá assistindo, sente lá no coração, pelo menos o mínimo do desejo, eu quero tanto conhecer esse caminho da fé, faça, tá? Não sai tão caro, dependendo que nem quem você for procurar como guia, ou dá para fazer sozinho também, não tem problema. Mas se for com uma equipe, for com guia, dependendo, não sai muito caro. Mas se tiver vontade de fazer, faça, porque é um chamado e é uma experiência espiritual assim muito boa. E com certeza Deus vai ver teu sacrifício e vai atender, né? Então, por exemplo, muitas pessoas mesmo, hoje está aumentando demais lá os peregrinos no Caminho da Fé, alguns vão só por esporte, que nem eu tenho os relatos dos meus peregrinos que eu levei agora. O rapaz lá, o mais novo da equipe, ele falou, eu vim só pelo esporte, mas estou mudando tudo na minha cabeça, no meu coração, está mudando tudo. Então é um chamado, é uma missão. O Caminho da Fé, ele não é só simplesmente, eu quero bater uma meta aqui de quilômetros e tal. Não, ele é uma missão, né? Por exemplo, cada capelinha que passa, né, ali foi abençoado, sabe? Eles não simplesmente inauguram lá uma capelinha de ponto de apoio na estrada, mas todas elas, vai lá, o padre abençoa aquela capelinha antes. Então é tudo não é apenas simbólico, mas tem esse lado espiritual abençoado que o povo, vamos dizer assim, que aumenta a fé da pessoa através desse caminho aí. Então, se tiver com vontade, sentiu no coração o desejo de fazer o Caminho da Fé, procura saber, pode mandar mensagem para mim, ou procura assistir mais vídeos no YouTube, em vários canais aí que falam sobre o Caminho da Fé. Eu aconselho fazer, é muito bom. Pois é, você falou aí, já tem uma programação de fazer uma nova? Então, estou fechando uma agora para novembro, novamente, né? E para as férias de julho do ano que vem, que não saiu ainda o calendário escolar, essa é certeza que vai ter, né? Então, e agora em outubro. Daí vamos tentar fazer pelo menos 3 no ano, né? Normalmente daí. Mas para novembro agora já estamos marcando, né? Não tem a data certinha, porque depende de fechar pousadas, tudo certinho, dia de saída, né? Chegada lá em Aparecida. Mas de julho de 2027, durante as férias escolares, já está. Isso aí já é certo. Muito bem, quero agradecer aqui então a participação do professor de artes marciais aí, o Leandro Bugai, compartilhando um pouco conosco aqui da sua experiência espiritual de fé nessa peregrinação aqui até a Aparecida do Norte, 320 quilômetros, né? Realmente tem que ter fé, né? Objetivo para alcançar então, chegar até lá e com calma, com fé, né? Por aí, calma, né? E fé. Tem aquela música lá, né? Ando devagar, porque Mas já tive isso pressa. mesmo, né? Mas é isso aí mesmo. Tá bom. Experiência do caminho aí. Ô Leandro, muito obrigado por você vir aqui, sua gentileza nos atender. Quando quiser aí, compartilhar mais experiências, trazer mais informações, sinta-se sempre à vontade. Alguma mensagem final que queira deixar? Olha, só agradecendo então, né, a todo mundo que parou aí para estar acompanhando esses relatos aí, né? E sim, sentiu no coração, quis fazer o Caminho da Fé, pode procurar aí, ou a gente vai informar tudo. Não quero fazer em grupo, não quero ir com guia, quero ir sozinho, não tem problema, nós passamos todas as dicas, né, para você fazer um Caminho da Fé seguro, né, confiável e realizador. Com certeza, né? Para quem faz o caminho, ele se torna realizador, transformador para o peregrino.